E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso estudo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 48, Culto Familiar. No último programa, nós vimos que um dos convidados a participar do culto lá da família, do Lísias, é um senhor chamado Nicolas. E esse senhor, que é um antigo servidor, amigo íntimo da família, comentou com André Luiz que já estava tudo pronto, mas eles precisavam da autorização do Ministério da Comunicação para que o marido da dona Laura, o Ricardo, pudesse se comunicar lá nesse culto familiar. Nós comentamos que o que parece é uma reunião mediúnica ao contrário, porque aqui na Terra são os desencarnados que se comunicam, e lá quem vai se comunicar é um desencarnado, o seu Ricardo, porque ele, aqui na Terra, também comentamos que por ele ser criança, houve uma facilidade grande para desdobrá-lo e levá-lo até a casa lá da família no mundo espiritual. Porque as crianças até os 7 anos, elas ainda continuam, vamos dizer assim, entre aspas, meias frouxas. O perispírito ainda não está totalmente ligado ao corpo. Isso só se dá aos 7 anos. Não é quando os espíritos nos informam que a reencarnação realmente ela está completada, né? E reencarnação no sentido de a criança já saber produzir o próprio sangue. Então, o Ricardo, ele vai estar, depois a gente vai ver mais abaixo aqui na leitura, nós vamos ver que ele vai ser levado, ele vai ser desdobrado e ele vai ser levado lá na comunicação. A gente viu também que a aparelhagem que o André Luiz está vendo é uma novidade até hoje em dia, porque, ao que se saiba, a gente não tem nenhum globo que espíritos possam se manifestar. Então, é uma tecnologia de ponta, como existem tantas outras no mundo espiritual, que Jesus ainda não permitiu que nós aqui na Terra conseguíssemos, não é? A gente já, hoje em dia, já para muita coisa, a gente já usa o Bluetooth, não precisa de fios. Então, a tecnologia ela vai sendo trazida à Terra mediante a permissão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que coordena a nossa evolução aqui nesse planeta. E conforme Ele for permitindo a nós vamos recebendo, não é, toda essa tecnologia de ponta nova, né, para que a gente possa melhorar aqui, né, o nosso viver aqui na reencarnação. Então, eu disse que eu ia comentar um pouquinho sobre essa questão de que existem espíritos na Terra, né, que encarnados, né, que ele diz assim, espíritos há que vivem por lá, quer dizer, aqui na Terra, entre dois mundos. Então, tem espíritos que a gente falou em Chico Xavier, Madre Teresa, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, que eles conseguem, né, o próprio Allan Kardec e tantos outros missionários de Jesus, espíritos um tanto quanto mais evoluídos, que já conseguem transitar
também no mundo espiritual. Em várias obras, o André Luiz coloca de reuniões que são esperados encarnados. Então, muitos estão matriculados no mundo espiritual em determinados cursos de aprendizado, já conseguem uma lucidez maior no mundo espiritual. Então, como ele coloca aqui, existem espíritos que são como os pombos correios, que conseguem fazer esse trânsito entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas sempre a gente também vê nas obras de André Luiz um detalhe. Esse trânsito ao nosso nível evolutivo deve ser acompanhado por um espírito guia, por um amigo espiritual. A dona Ivone do Amaral Pereira, ela relata que ela sofria quando ela sozinha queria, em desdobramento, ia para onde quisesse, sem esperar o Charles, que era um amigo espiritual dela, Dr. Bezerra de Menezes, que era outro amigo que trabalhava com ela, sem esperar por eles para que ela pudesse fazer essas incursões no mundo espiritual. E ela sempre se dava mal. Então, a gente vê em toda a obra de André Luiz que quando os desencarnados vão ao mundo espiritual, eles estão sempre acompanhados de guias, de protetores, de amigos espirituais. Porque às vezes a gente vê que existe, até da internet, oferecendo cursos para viagens astrais. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? Porque por todo o estudo que a gente faz, a gente percebe que essas incursões sozinha no mundo espiritual, elas são perigosas, não é? Então, é possível fazer, sim, é possível, como ele mesmo coloca aqui, que espíritos vivem entre os dois mundos, de encarnado e desencarnado, mas esse acompanhamento de um superior se faz necessário, com certeza. A Tereza está falando, estou lembrando do livro Paulo Estevão, e a gente vê ali a trajetória desse apóstolo, de Jesus, Paulo, que realmente, como Jesus, palavras do mestre, o vaso escolhido, e para que nós tivéssemos o ensinamento de Jesus no Ocidente, a coragem desse homem. O livro é necessário que a gente lê para a gente ver realmente o que é realmente a fé de uma pessoa. E quando ele desencarna, no final usado do livro, o trecho que mostra o último capítulo, o encontro do mestre, que mostra ele na sua desencarnação, e ele não fica sozinho. Ele é levado por Ananias, Paulo de Tarso. Então, não precisa nem fazer nada. Há muita diferença entre ele e nós. Sim, com então, certeza. Nossa Senhora. Então, ele não está sozinho. Depois de toda uma vida de sacrifício e lutas, literalmente morrendo por Jesus. Então, ele não é levado sozinho, ele é orientado ali, para lá, para cá, e não é assim que funciona. Então, é isso que a Teresa falou, é falta de orientação, de a gente meditar, estudar um pouquinho, ler o que os espíritos estão falando, porque a gente não tem essa capacidade. Bom, então, começando a leitura hoje, estamos no parágrafo 9. Indicando o aparelho à nossa frente, informou o Nicolas, A conversa continua entre o André Luiz e o Nicolas. Ali está a câmara que nolo apresentará, o tal globo cristalino de 2 metros ligados por fios a um alto-falante. Então, o Nicolas está dizendo que o Ricardo ele vai aparecer ali dentro daquele globo. Por que um globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? Então, o André Luiz pergunta ao Nicolas, mas por que daquele tipo de instrumento? Será que ele não poderia se materializar ali sem estar dentro de um globo? E aí a gente vai ver a resposta. Por que tem que ter um globo com cristal? Para ele falar. Né? E pelo jeito é tipo uma redoma. Porque o que uma redoma faz? Geralmente quem tinha... Lá em casa tinha uns santinhos, quando nós éramos católicos, tinha os santinhos que estavam dentro de uma redoma. Era para proteger, proteger a imagem, muitas das vezes frágil, proteger da poeira. Então, ele também, esse globo cristalino,
é um tipo de proteção e a gente vai ver aqui o que ele vai dizer. Aí o Nicolas começa a explicar o porquê. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Ele não diz qual é o material, só diz que isola. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. E aí, nós fomos no livro Missionários da Luz para a gente ver uma explicação melhor sobre essa contaminação que ele está falando aqui, né? Que essa contaminação de emoções desequilibradas podem fazer conosco, né? Fazem com os desencarnados, no caso ele está encarnado, né? A gente sabe disso, ele é criança no mundo, aqui no mundo corporal, mas isso acontece conosco o tempo todo. No livro Missionário da Luz, capítulo 14, o André Luiz acabou de assistir a reencarnação do espírito Segismundo. E aí, ele quer mais explicações sobre o que aconteceu, coisas que ele não entendeu ali na hora de ligar o feto lá ao organismo materno, ao útero materno. E aí, o Alexandre, né, no caso, quem vai dar essa explicação é o Apuleio, é um dos instrutores lá do caso. Ele vai falar para o André Luiz que nós, os encarnados, materializamos muito as ideias que são trazidas do mundo espiritual para cá. E que a gente não entende nem o que acontece conosco. Parece até Jesus falando para Nicodemos, você não entende das coisas da terra, como é que quer saber do céu? É mais ou menos isso que o Apuleio vai dizer para o André Luiz aqui nesse final desse capítulo 14. Final não, mais ou menos no meio. Do livro Missionários da Luz, capítulo 14. Então, ele vai dizer uma coisa corriqueira que acontece conosco e a gente não se dá conta, não é? E justamente ele vai falar dessas forças emocionais que podem nos atingir. E ele começa assim. Os homens, eles, se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Porque, aí ele continua, o ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grandes prejuízos para as zonas vulneráveis.
E se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetido com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como vamos informar com exatidão o que, como ele coloca aqui, quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal da intimidade uterina? Então a gente trouxe isso para mostrar que esse globo cristalino, ele vai ser colocado para proteger o Ricardo das emoções que vão ser transmitidas ali, porque todo mundo tem um tipo de sentimento e ele pode ser contaminado, e isso acontece conosco. Só que a gente não pode ter esse globo cristalino em volta da gente, mas a gente pode sim vigiar o nosso pensamento, como disse Jesus, para a gente vigiar as nossas emoções e a gente pode também fazer isso com a oração, com a meditação. Chegaram emoções que nos abalaram, vamos fazer uma prece. Porque elas chegam, querendo ou não, nós nos contagiamos uns aos outros. Então, como a gente não tem essa bola aqui de cristal, esse globo aqui, para nos proteger, porque isso ele fala aqui, o Apuleio fala que é muitas vezes durante o dia, porque a gente está convivendo em sociedade. Então, mas a gente pode, sim. O nosso globo cristalino é a prece, é a meditação, é a leitura edificante, a conversa com uma pessoa amiga, equilibrada. E isso vai nos ajudar, vai nos blindar um pouco, mas não tem como. Essa blindagem é feita principalmente pela mudança de hábitos. Porque, por exemplo, o Emmanuel fala, estou vendo aqui no livro Pensamento e Vida, capítulo 20, hábito, ele diz que nós somos herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Vivemos até agora quase que à maneira de embarcações, ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então a gente cria hábitos que para tirar, então é difícil. E aí ele dá um exemplo prático aqui para a gente fazer no dia a dia, que não é fácil, não é, mas a gente tem que tentar, É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Então, veja, Jesus realmente esse revolucionário que veio nos dar a ideia da transformação, a necessidade nossa da transformação dos nossos hábitos. Porque transformando os nossos hábitos no dia a dia, a gente começa a criar essa proteção que a Teresa está falando, Esse globo cristalino em torno de nós, esse capacete, como diz até o dizer de Paulo, de proteção, automaticamente. Então, é nós criando. Agora, mais uma coisa, Teresa, porque eu lembrei aqui desse globo cristalino que ele fala que, e você leu, a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Não foi? Você leu esse pedaço? O Divaldo tem um caso que ele conta em algumas palestras que um amigo dele desencarnou. Eu lembrei disso. Um amigo dele desencarnou. Muito amigo dele. E aí ele ficou assim, saudade, poxa, pessoa tão boa, eu gostaria de visitá-lo, falou com a Joana. E a Joana, no diálogo com ele, falou assim, então tá, você se prepara que hoje à noite nós vamos te levar lá. Mas, por favor, não se acalme, faça jejum, jejum mental, principalmente, que nós vamos te levar lá. Mas chega lá, não fique gritando, não fique fazendo barulho,
silêncio. Aí ele ficou e meditou, mas eu acho que eu vou chegar lá fazendo barulho e gritando, mas que coisa, né? E tal, ele se preparou e tal, e desdobrado pelo sono, ela o levou ao amigo onde estava hospitalizado já, se recuperando no plano espiritual. Hospitalizado no sentido de se recuperar. E aí, ao chegar perto dele, a emoção tomou conta dele. Pela emoção, ele deu aquele grito mental. Bastou isso para o espírito entrar numa espécie de convulsão. Pois ele precisa de atendimento rápido, e a Joana falou, eu te pedi silêncio mental. Então, para a gente ver a delicadeza da situação, como deve ser muito o trabalho muito assim levado a sério nessas câmaras de retificação no plano espiritual, nos hospitais. Porque atrasou, ela fala para ele que aquela conduta dele atrasou o despertamento do amigo. A recuperação dele. Porque, o despertamento, ele é despertamento. Na grande maioria de nós na Terra, espíritos endividados que ainda somos, nós vamos ter que ter um tempo de recuperação. Não é assim, acordar e já ir, né? Eu dei o exemplo aqui, a gente deu o exemplo do apóstolo Paulo, que está no livro Paulo de Estevão. Ele, o apóstolo, quando desencarna, ele continua meio que sem enxergar. Ele é levado aqui e ali. Então, imagina nós, não é? Então, esse globo aqui, a emotividade, não esquecendo que o Ricardo é uma criança, ele vai ser levado e lá e a emotividade pode atrapalhar. Então, a gente aqui lembra, né, que Jesus nos disse que a gente poderia errar não só por atos e palavras, mas também por pensamento. Porque nós temos que ser responsáveis pelos pensamentos que a gente arroja da nossa cabeça, da nossa mente. Porque esses pensamentos, eles vão carregados com as nossas emoções. Então, e a gente vai contagiar o outro. Nós, os espíritas, nós que estudamos o espiritismo, a gente sabe que a gente tem que ter controle não só por nós, porque a gente vai danificar, com certeza, as engrenagens perispirituais nossas, mas a gente também vai contribuir para o desequilíbrio do outro, porque a gente, então, tem que vigiar, como diz o Emmanuel, para a gente vigiar a nascente dos nossos sentimentos e pensamentos, porque a gente contagia, sim, é da lei. A gente vive em sociedade, então a gente vive emitindo e recebendo. Mas se a gente, a par desse fenômeno, existe uma lei chamada lei de sintonia. Porque se a gente cuidar do que a gente está emitindo, se a gente tentar equilibrar emoções, sentimentos, a gente vai atrair para nós sentimentos e emoções equilibradas. Mas se a gente não faz isso, além de de nos prejudicarmos a nós mesmos, nós estamos prejudicando o outro. Não é? Uma coisa o Espiritismo vem ajudar a gente a abrir um pouquinho o véu, né, da realidade física e extrafísica da nossa existência aqui na Terra. Então, Jesus aqui está bem explicado, né, porque o que Jesus fala tem uma abrangência que a gente não imagina ainda. Mas uma das interpretações de poderes errar pelo pensamento é isso. Porque a gente vai contagiar e pode prejudicar. Porque as emoções, e às vezes até aquelas assim, vamos dizer, eu estou muito alegre, é uma emoção aparentemente boa, mas se você não doar essa alegria, isso pode raiar num desequilíbrio, numa ansiedade, numa coisa ruim. Então, tudo tem que ser, de alguma maneira, vamos dizer assim, uma voltagem equilibrada. A gente não equilibra a voltagem de algumas coisas, ou o volume de algumas coisas, a gente vai ter que fazer isso. Até com as emoções e sentimentos que a gente acha positivo. Mas o nosso programa está encerrando agora. Mas nós continuaremos a conversar sobre isso no próximo programa. Então vamos nos despedindo de todos vocês, agradecendo pela companhia, rogando a Jesus, aos bons espíritos e a Deus, acima de tudo, que nos ajude para que a gente possa
não é, viver melhor, sem prejudicar nem a nós mesmos, nem a quem quer que seja. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.